Levecast. Pastor Gil, do momento atual, nós sabemos que é um momento bem difícil para todos nós. Já estamos entrando no 3º ano, não é? Dessa pandemia, que na verdade tem afetado todas as nações, não é ninguém específico. E nós vimos muitos irmãos, queridos e amados, partirem para a eternidade por causa dessa pandemia, não é? E muita dor, muito choro, muito lamento. Eu sei que o pastor também teve experiências na sua igreja, eu também tive, e muitos outros servos de Deus também tiveram, e ainda estamos tendo, né, muitas notícias, pessoas sendo acometidas. Pastor Gil, uma avaliação aí de como tem visto nesses 2 anos, 3º ano já, de um momento tão difícil na história do mundo, e em particular na história da igreja. É verdade, pastor Francisco, tem sido, acho que, pessoas que têm a nossa idade, estamos aí, no meu caso, beirando aí, chegando aos 50 anos, né? Pastor Francisco tem um pouco mais. Um pouco menos, né? Mas 60, né? as pessoas que têm a nossa idade, a gente pode dizer com certeza que a gente nunca tinha passado um momento tão difícil assim, né? Então, um evento, um acontecimento, abalando todo o mundo, né? Não teve nenhuma área que não fosse de alguma forma afetada por essa pandemia, e nas igrejas não foi diferente, né? Então a gente tem acompanhado, e a análise que a gente pode fazer é essa, que abalou muitas pessoas, né? Trouxe alguns para mais próximos de Deus, mas a gente vê com uma certa preocupação que, passado esse tempo todo, chegando aí a quase 3 anos, já no 3º ano, parece que na vida de alguns cristãos, do povo de Deus, isso não tem assim produzido um efeito positivo, né? A gente tem pessoas que, eu sei que tem as exceções aí de pessoas que não podem vir, Pessoas idosas, pessoas com... mas na vida de outros, pessoas novas, e Não justifica, né? não justifica, então, a ausência. Tem gente que ainda não voltou a frequentar, outros a gente esperava que quando liberasse um pouquinho assim, as pessoas iriam chegar com toda a alegria, com todo o fervor, como que dizendo assim: vamos recuperar o tempo perdido, que a gente não pôde fazer nada para o Senhor durante a pandemia, mas me parece que isso não tem ocorrido, infelizmente, né? Então, é algo, não sei o pastor, mas é algo preocupante, né? É algo preocupante. Tenho ouvido, pastor Gil, eu tenho conversado com alguns pastores, não só da Paraíba, mas de fora também, São Paulo, Rio Grande do Norte, Pernambuco, e é uma realidade. Muitas igrejas, muitos irmãos que se distanciaram, não regressaram, não deram uma satisfação, né? E nós esperávamos realmente o efeito contrário, de que esses crentes, esses cristãos, realmente voltassem com todo o ímpeto, com toda a força, para recuperar, como o pastor falou, esse tempo, né? Mas, por outro lado, pastor, algumas famílias que perderam irmãos, aqui na Paraíba, no campo paraibano, aqui na capital, em Campina Grande, na própria congregação, perdi algumas pessoas também, que Deus chamou para a eternidade, e algo me deixou muito triste, é que eu não pude nem me aproximar. Houve um caso lá que nem a família pôde entrar no cemitério. Tivemos que ficar de longe acompanhando a entrada daquele carro, e isso foi um momento muito triste, muito doloroso. E quantas famílias passaram por essa experiência, sentiram essa dor, e
Como pastor, nós poderíamos deixar um conselho, né, para essas famílias que estão sofrendo nas suas almas essa dor, essa tristeza, esse choro, não é? Esse choro na alma, este lamento. Como deixar um conselho para esses irmãos e um encorajamento também para as famílias? É verdade. Além do problema em si, da pandemia, não é? Da doença em si, tem esse detalhe que é peculiar, não é? Então, um momento difícil desse, que em tempos normais, quando alguém estava enfermo, passando por algum problema, então os pastores logo se aproximavam, faziam uma visita. Se estava alguém hospitalizado, a gente faz parte do nosso ministério, a gente chegar ali, fazer uma visita, ler a palavra de Deus. Mas essa pandemia tem essa peculiaridade, né? É uma doença que afasta, que afastou e isola, né? Isola a pessoa, você querendo lá ajudar. Então é um sofrimento duplo, né? Além do sofrimento físico daquele que está com a doença, com o Covid, ele não tem aquela assistência espiritual que a gente desejaria oferecer, né, para essas pessoas. Mas, pastor, é a gente correr para a palavra de Deus. Isso pode ter mexido conosco, tanto das pessoas que foram afetadas fisicamente com a doença, mas muitas outras que estão afetadas, foram afetadas emocionalmente, né, psicologicamente. Então, isso de toda a idade. Eu saí de um ministério e estou no outro recentemente, recém-chegado nessa igreja, mas tanto numa igreja quanto noutra, na atual, a gente pode ver crianças, né? Todas as faixas etárias. Todas, não é coisa só de gente idosa, não. Crianças foram afetadas, pré-adolescentes, então jovens e pessoas adultas, idosas que foram afetadas, né? Mas o que a gente tem procurado passar para os nossos irmãos, de fato, é o que a palavra de Deus ensina, a soberania do Senhor. Isso mexeu conosco, com todos nós, com os pastores, com os irmãos das nossas igrejas, mas a gente tem que correr para o ensino bíblico que o Senhor é soberano, Ele está no controle, Ele nunca perdeu o controle. Isso não pegou Deus de surpresa. Deus sabia, Deus sabe do nosso futuro, que vai ocorrer conosco, e essa pandemia não pegou o Senhor de surpresa, né? Então, eu gostaria de ler aqui Jeremias capítulo 29, versículos 11 em diante, que diz assim, Jeremias 29, a partir do 11, o Senhor dizendo: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim e vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, no contexto aqui que o povo de Israel estava passando, do exílio, né? O povo iria ser subjugado ali por um povo inimigo, e aí aquele povo, parecido muito com a situação que a gente se encontra, aquele povo de Deus ficou abalado, né? E aí Deus usou os profetas para falarem justamente isso, dando uma mensagem de esperança, né, para o povo. O profeta Jeremias aqui dizendo claramente, né, enquanto que os falsos profetas diziam: isso vai passar logo, né? Mas não era uma mensagem, era uma mensagem positiva, mas não era uma mensagem verdadeira. O fato é que não iria passar logo. Deus já havia determinado ali que o povo iria ser levado para o cativeiro, né, da Babilônia. Durante ali, tem um dos versículos aqui que é usado, né, que você encontra aqui nesse capítulo 29, dizendo que o povo precisava cumprir o tempo ali dos 70 anos. Então Jeremias disse: não vai passar,
vai demorar esse tempo que Deus já estabeleceu, mas lembrem, Jeremias falando, né? O Senhor quer o bem de vocês. Ele está permitindo isso para que vocês possam se voltar para Ele, buscá-lo, né? Invocar o nome do Senhor, e sabendo que no tempo certo isso iria passar, né? Então é o que a gente tem dito para as pessoas aqui. Isso vai ocorrer, vai continuar até que Deus cumpra os seus propósitos na nossa vida individualmente, na vida do povo dele, no mundo, né? De modo geral. O que o Senhor quer mesmo é que as pessoas possam se voltarem para Ele e abandonarem, né, aquilo que não agrada ao Senhor e se dedicarem totalmente a Deus, né? Então, essa é uma das lições que a gente pode tirar em tudo isso que a gente tem enfrentado, né, pastor? Devemos encorajar o povo de Deus e pedir também encorajamento da parte do Senhor. Deixe-me compartilhar aqui o Salmo 18, verso 1 diz: Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. No verso 6 ele diz: Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então o conselho, o encorajamento para o povo de Deus é se voltar completamente, confiar na sua palavra, na sua promessa, de que Ele tem cuidado de cada um de nós, e Ele cuida de cada um de nós melhor do que nós mesmos. Mas o povo de Deus deve realmente se lançar nos braços do Senhor e de forma serena, de forma com discernimento, né? Estar nessa confiança, se voltar completamente. O Senhor, na sua soberania, né, pastor, como o senhor falou aí, Ele permite que uma nação inimiga se levante e venha trazer disciplina ao povo de Deus. O povo de Deus estava vivendo em rebeldia, em pecado, em idolatria, imoralidade, estava distante, e os profetas vieram, né, aconselhar, a exortar, a falar, mas mesmo assim. Então, vivemos tempos e dias assim muito, muito parecidos, e devemos realmente confiar no nosso Senhor.